Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e nós estamos numa série de vídeos acerca da escatologia. E hoje nós vamos ler um capítulo muito importante da Palavra de Deus quando se fala sobre escatologia, ou seja, o estudo acerca dos últimos dias ou do final dos tempos. Vamos ler juntos, comentar algumas coisas e falar um pouquinho, começar uma série de estudos sobre Mateus 24, ok? O primeiro versículo diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bem interessante, né? Esses 3 primeiros versículos mostram os discípulos como judeus, né, que eram, como hebreus que eram, todos orgulhosos ali do templo, da estrutura do templo, o templo construído pelo rei Herodes, né, e o tetrarca, e ali chegaram todos felizes, todos contentes, né? Falando acerca desse patrimônio extraordinário que o povo judeu tinha na sua época. E aí Jesus chega com palavra profética, dizendo o que haveria de acontecer brevemente com os judeus, que foi aquela diáspora judaica e a destruição de Jerusalém pelo general Tito de Roma, no ano 70 depois de Cristo, onde realmente não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubado. O templo foi totalmente destruído, né? Toda essa estrutura do templo foi destruída pelo general Tito, e ele deixou apenas um pedaço do muro, o que é hoje, lá em Israel, o Muro das Lamentações, o Muro de Jerusalém. Foi o único pedacinho que restou da cidade, que foi totalmente destruída. Mais diz a história, né, relatada por Flávio Joséfo, mais de 1 milhão e poucos mil judeus morreram no cerco que o general Tito fez ali em Jerusalém, onde milhões e milhares de vidas vieram a desfalecer, vieram a morrer de fome, foram jogadas, foram destruídas ali, aniquiladas pelo general Tito de Roma, ok? Ali a revolta, que houve a revolta judaica, né? E houve um grande motim ali, uma rebeldia, e aí o general Tito chegou ali, destruindo tudo, e se cumpriu essa palavra de Mateus 24, que não ficou pedra sobre pedra de toda aquela estrutura do templo. Aí então, né, com base naquilo que eles ouviram, perguntaram para Jesus: Jesus, dize-nos quando serão essas coisas, né? Que coisas? O final dos tempos, a tua vinda, o fim do mundo. Eles começaram a indagar Jesus acerca do final dos tempos. E é interessante que Jesus começa a relatar uma série de episódios sobre o final dos tempos. Ele começa a partir do versículo 4. A Bíblia diz: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós vemos claramente aqui no versículo 4 que muitas pessoas ao longo da história, ao longo dos tempos, foram enganadas por erros, né, por ensinamentos errados acerca do final dos tempos, do fim do mundo. Infelizmente, e hoje mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo de engano, onde Satanás tem enganado, destruído, ceifado e acabado com muitas e muitas vidas. E até no meio da igreja mesmo, muitas pessoas têm sido enganadas, lesadas por espíritos enganadores que, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, se possível enganariam até os eleitos. Então, nos últimos tempos, no tempo do fim, seriam enviados demônios enganadores que enganarão a muitos, milhões e milhões de pessoas estarão debaixo do engano. E Jesus diz: acautelai-vos, presta atenção, tenham cautelas, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão, no versículo 5, em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E hoje nós vemos isso demais da conta, né? Nós vemos, por exemplo,
aquele líder da igreja crescendo lá em La Gracia, né? Se eu não me engano, é um dominicano, acho, daquelas ilhas da América Central, que abriu uma igreja nos Estados Unidos, que depois se tornou uma seita, crescendo em La Gracia. E aí a obra começou a crescer e tal, de repente o cara se disse que ele era a encarnação do próprio Cristo. E nós temos aqui no Brasil o Henri Cristo, né, que se acha o Cristo encarnado. E temos ao redor do mundo todo, temos na Rússia também um homem que se diz encarnação de Cristo, e tem dezenas de seguidores, vivem isoladamente numa chácara, né, numa espécie de fazenda ali coletiva, com toda sorte de zoeira, engano e mentira. E temos ao redor do mundo todo, nesse tempo do fim, né, a escatologia ela acaba promovendo essa série de suposições e coisas e tal, onde, se não houver muito equilíbrio, conhecimento da palavra de Deus, muitos serão enganados. E nesses dias, olha o que diz Jesus: muitos virão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ao longo da história da igreja, muitas pessoas também acabaram se autoproclamando Cristos, ou encarnações de Cristo, ou personificações de Cristo, ou que eram Cristos que voltaram, né, à terra e através de espíritos enganadores enganaram muitas pessoas. Agora olha só que interessante, o versículo 6 diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque isso é mistério, né? Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra. Isso também é algo que ao longo de toda a história humana sempre houve. Mas hoje, mais do que nunca, né, nós estamos aí nesse embate entre uma terceira guerra mundial, entre um grande confronto entre Rússia e Estados Unidos, Coreia do Norte, Estados Unidos, né, Estado Islâmico, nações do Ocidente. Então nós estamos vivendo realmente esse início, né, esse princípio de dores, aí, esse ouvireis de guerras e de rumores de guerras. É interessante, esses sinais dos últimos tempos são constantes, né? O mundo, o globo terrestre, por mais que haja a ONU, por mais que seja promovido uma espécie de paz mundial, né, entre as nações, sempre existem guerras, rumores de guerra, sempre existiram ao longo da história, mas hoje, a nível de aniquilação total da Terra, né, destruição do globo terrestre através de armas de calibre nucleares, né, que são armas terríveis. E hoje os exércitos americanos, os exércitos de Israel têm muitas armas nucleares, né? A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. A China hoje é um perigo também nuclear, é uma grande potência nuclear. O Paquistão tem, a Índia tem, a França tem, a Alemanha tem, várias nações, a Inglaterra tem, as grandes potências mundiais, que a maioria delas hoje estão no Conselho de Segurança da ONU, elas vivem ali se degladiando, vivem brigando, né? Vivem em suposições de guerras, em rumores de guerra. E, claro, existem guerras espalhadas por toda a Terra. Então, não sabemos quando, mas os sinais estão aí, a agenda, né, de Deus está, o relógio de Deus está funcionando. E olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, vamos continuar. Versículo 7, a Bíblia diz: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então nós vemos isso, nações se levantando contra nações. É Trump, dos Estados Unidos, contra a Rússia, né, dali do líder da Rússia, agora me fugiu o nome, né? Você vê você vê Coreia do Norte contra Coreia do Sul, Japão, né? Aquele confronto entre nações, reino contra reino, porque são reis que ali estão, líderes, né, militares. Nós vemos também a China se polarizando ali nesse mega bloco. Nós vemos fomes por todo o mundo. Hoje existe uma estimativa de mais de 100 milhões passam fome, né, no mundo inteiro.
né? Pessoas que não têm 3 refeições por dia, fome como nunca. Apesar da terra produzir alimento suficiente para todos, né? Nós vemos o Brasil hoje um celeiro mundial de grãos, Estados Unidos, né? Um dos maiores produtores agrários do mundo. Nós ainda temos milhões de pessoas, principalmente na África e na Ásia, passando por fomes, pestes ao redor do mundo todo, o perigo do ebola, né? O tempo todo ali no norte da África, o tempo todo surgindo focos de ebola no Brasil, né? Zika, chikungunya, todas essas pestes que estão acontecendo, febre amarela, parece que nunca acaba, H1N1, terremotos espalhados no mundo todo, como nunca antes. Nos últimos 100 anos, teve mais terremoto do que nos últimos milhares de anos para trás. Então a Terra está convulsionando, os terremotos estão cada vez maiores, né? Mais terríveis, né? Em toda a Terra. E nós estamos vendo aquilo que a palavra de Deus diz, a natureza geme na expectativa da revelação e da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a terra, né, a natureza está clamando pela redenção, pelo reino milenial que vai redimir todas as coisas e restaurar todas as coisas sobre a terra. Então, nós vemos esses terremotos, pestes, fomes, reino contra reino, nação contra nação, em vários lugares do mundo. Então, se prepara, meu irmão, Jesus está voltando. Conserta a tua vida, corrija as coisas que estão falhas na sua vida, se arrependa. Tenha um coração quebrantado, humilde, sincero diante de Deus. Viva a verdadeira vida cristã, não um cristianismo religioso, de fachada, né? Mas sim um cristianismo real, verdadeiro, com um coração em quebrantamento, preparado, uma noiva adornada, preparada, santa, sem mácula, nem mancha, aguardando a volta de Jesus. Porque Maranata, ora vem Senhor Jesus, o nosso Jesus está voltando. Amém? Então nós paramos no versículo 7 aqui. No próximo vídeo estaremos continuando esse estudo acerca de Mateus 24, falando alguns elementos, alguns sinais claros de que nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim e que a qualquer momento Jesus pode voltar, o Filho de Deus virá buscar a sua noiva, né, e seremos arrebatados, e aqueles que estão mortos em Cristo serão ressuscitados com poder e glória, e nós estaremos com Cristo para todo sempre. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Um abraço, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.